dia. Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, nossa live, que é sobre toxina e doenças autoimunes. Então, eu estou fazendo essa série de conteúdos para vocês, né, com o objetivo de realmente informar, trazer informações relevantes, conteúdos relevantes para vocês que são profissionais, melhorarem a prática clínica, né, conseguirem resultados de excelência com muita segurança, porque isso que é fazer a melhor ROF para você e para o seu paciente. Né? Então, a gente busca realmente, dia a dia, elevar a estética brasileira, elevar os padrões que a gente usa aí para essa questão estética, porque tá realmente, o negócio está ladeira abaixo, né? Até um paciente estava falando aqui comigo agora há pouco, que é a desarmonização facial, de tanto que as pessoas não têm freios e de tão mal executado que a coisa tá ficando, né? Então, realmente, a gente quer, com muita informação, com muita ciência, fazer com que tenhamos mais resultados cada vez melhores, né? Então, a gente quer realmente ter muita segurança no que faz e ter resultados que surpreendam o nosso paciente positivamente, tá bom? Então, eu sou a doutora Camila Scremin, sou especialista em harmonização facial, como vocês já sabem, e hoje o nosso conteúdo é sobre toxina e doenças autoimunes. Vamos lá? Bem, pessoal, então, assim, ó, primeiro de tudo, a galera confunde muito essa história da doença autoimune, sabe por quê? Porque é isso aí, Sandra, pessoa sem ética nenhuma. Porque, na verdade, esse problema da doença autoimune com os procedimentos estéticos, ela é relacionado aos preenchimentos e não à toxina. Por mais que a gente tenha ativação do sistema imunológico com a toxina, ela não tem um problema com as doenças autoimunes. Quem tem problema com doença autoimune é o preenchimento, tá? Mas vamos lá tentar entender por que disso que eu falei. Então, primeiro tem toda essa confusão, assim, né, sobre isso. Segundo, quando a gente conhece o produto que a gente está trabalhando, que no caso é a toxina, o que acontece? A gente tem lá a molécula da toxina, é uma cadeia de alto peso molecular, uma cadeia de baixo peso molecular, unidas por uma ponte de sulfeto, protegidas por uma proteína protetora, tá? A hora que a gente injeta isso no paciente, essa proteína abre e solta a toxina. E quando a gente tem problemas de imunogenicidade, o que é isso? De ativação além do normal do nosso sistema imunológico, normalmente o problema é essa proteína. Por quê? Porque cada laboratório tem uma maneira, né, um jeito e uma proteína diferente. Então, quando a gente fala em toxina, a gente sabe que nenhuma toxina é igual à outra. Então, as diferentes marcas comerciais diferem entre si e elas têm classificações diferentes entre si, tanto que elas têm nomes diferentes. Tá? É diferente, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia, é diferente de um medicamento genérico, sabe? Então, por exemplo, tem lá, deixa eu pensar, me ocorreu agora, Miozan, né? O Miozan é cloridrato de ciclobenzaprina, certo? E existe o medicamento genérico cloridrato de ciclobenzaprina. Então, eles são iguais. Para o medicamento genérico ser igual, ou de referência, ele precisa ser igual, tá? E no caso das toxinas, a gente não tem isso. Por quê? Porque são medicamentos biológicos. Então, quando a gente fala em medicamento biológico, a gente fala de um medicamento que é extraído de uma coisa viva. No caso da toxina de uma bactéria, do Clostridium botulino. E cada laboratório vai ter a sua cepa de bactérias, uma diferente da outra, tá? Ah, mas Camila, é a mesma bactéria? Sim, mas você entende que são bactérias diferentes? Não é a mesma classe de bactérias, mas não é a mesma bactéria. Não é a bactéria A que tem no laboratório da Allergan, que vai ter no laboratório da Ipsen, que vai ter no laboratório da Merck, tá? É a bactéria A1, A2, A3.
tá? Então, por mais que seja, ó, somos todos seres humanos, certo? Pertencemos todos à mesma categoria, vamos dizer assim, né? Lá na questão evolutiva e tal, na classificação do reino animal. Somos todos seres humanos. Mas eu sou diferente da Aline, minha secretária que está sentada aqui perto de mim, que é diferente da Paula, secretária que está sentada ali na recepção, e assim por diante, né? Então, é o mesmo raciocínio que a gente precisa fazer para as toxinas. Então, o laboratório lá da Allergan tem a cepa HAL modificada, se eu não me engano. Daí a Ipsen tem a cepa HAL-C. A MERS tem a cepa HAL não sei das quantas. Então, todas essas cepas são diferentes, portanto, o produto extraído dessa cepa, né, a toxina extraída dessa cepa é diferente, tá? Elas se equivalem em resultados, mas elas não se equivalem comercialmente falando, assim. Eu não posso dizer que uma é igual à outra, porque elas não são, tá? Tanto que cientificamente elas têm até nomes diferentes. Onabotulinum, abobotulinum, tá? Então, classificações científicas diferem elas entre si, tá? E aí, outra coisa que vai diferi-las também é o seguinte: cada uma vai ter um jeitinho de armazenar, cada uma vai ter um jeitinho de diluir, cada uma vai ter um jeitinho de cada coisa, né? E também cada molécula de toxina, que é aquela cadeia leve, cadeia pesada, com a ponte, vai ser protegida por uma proteína e cada laboratório vai ter a sua proteína protetora, ok? Então, a gente sabe que a hora que a gente injeta a toxina lá no organismo do nosso paciente, existe uma resposta imunológica? Sim, existe. Por quê? Porque a gente está injetando uma coisa que não pertence a esse organismo. Mas quem que vai ativar, em primeiro lugar, essa resposta imunológica? É essa proteína, tá? E por isso que a gente tem uma marca comercial, que é da Merz, que é o Xiaomin, tá? Que ela não tem essa proteína, tá? Eles estabilizam a molécula de outra maneira. E aí, para pacientes que têm alergias, respostas imunológicas muito altas, a gente prefere iniciar com o Xiaomin, porque a resposta imunológica dessa pessoa vai ser menor, já que o Xiaomin não tem essa proteína, ok? Tá, Camila, mas então por que eu não uso o Xiaomin em todas as pessoas? Você não usa Xiaomin em todo, pode usar, não tem problema. Mas essa proteína ela tem a função que eu falei, protetora. Então, a hora que a gente injeta a toxina lá no nosso paciente e tem a resposta do sistema imunológico, o sistema imunológico vem lá com o seu guerreiro, com o seu soldadinho, que é o anticorpo, e quebra a proteína protetora, certo? E aí a toxina se solta e até ela chegar lá no músculo e se grudar, que é um tempo que demora mais ou menos 90 minutos, ela ainda sente o ataque do sistema imunológico. Se a gente for transpor isso para o Xiaomin, ela veio a molécula já sem a proteína protetora, a hora que entrou e ativou o sistema imunológico, né? Quem sofre o ataque direto é a molécula da toxina. E até ela se grudar, até dar esses 90 minutos e ela efetivamente ficar grudadinha lá no músculo, ela continua sofrendo ataque do sistema imunológico. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante conhecer o produto que vocês utilizam. Porque nem sempre, se eu uso 10 unidades da toxina B, eu vou usar 10 unidades da toxina X, tá? Então, a gente tem que saber fazer esse conhecimento científico, assim, transpor o conhecimento científico e colocar ele na prática. Se em uma toxina eu tenho a proteína carreadora e ela vai ser protetora e ela vai ser responsável por sofrer o primeiro ataque, protegendo, né, protetora, protegendo a molécula da toxina, e na outra eu não tenho a molécula protetiva, eu vou ter um desgaste da molécula da toxina prematuro na que não tem a proteína. Tá, Camila, mas então não vale a pena usar outro? Não, vale super. Por quê? Porque ela tem menor
ela tem uma menor resposta imunológica, porque não tem a proteína carreadora. Tanto que o grande diferencial dessa toxina é realmente a menor taxa de imunogenicidade. E o que é essa taxa de imunogenicidade? Todo mundo pode efetivamente ter alguma resposta imunológica. O que é essa resposta imunológica? Se a gente traduzir assim em pormenores, é como se fosse uma resposta alérgica, tá? E ninguém está livre de ter uma alergia à toxina, ok? Que é uma resposta exacerbada, uma resposta imunológica maior do que a gente precisaria para a toxina. Então, se eu tenho um paciente que chegou aqui, sentou aqui na minha frente e está me contando, doutora, eu sou alérgica a X, Y, Z, eu sou alérgica a comida, a corante, a medicamento, é isso? Eu, naturalmente, e eu nunca fiz aplicação de toxina, eu vou optar pela toxina que me diz cientificamente que a resposta imunológica de imunogenicidade será menor, tá? Foi tudo bem e tal. Da próxima vez eu posso até tentar uma outra toxina. Ou, se não, mantenho essa. Ou então, meu paciente ia falar, quero fazer com a famosa. Ok, mas você entende que, como você tem um organismo que tem respostas imunológicas exacerbadas, você pode ter o risco de ter uma imunogenicidade maior, né? Porque pode ter uma resposta imunológica grande que caracteriza uma reação alérgica, ok? Então, a gente entendendo o sistema imune faz muito sentido, porque a toxina não tem nada a ver com as doenças autoimunes. Então, o que é uma doença autoimune? A doença autoimune é quando o nosso próprio sistema imunológico, tá, produz anticorpos, produz soldados para atacar algo que é nosso. Então, por exemplo, uma doença autoimune como deixa eu pensar aqui, uma artrose, tá? Então, o próprio sistema imunológico, né, uma artrite, uma artrose, o próprio sistema imunológico faz inflamações nas articulações como se aquilo não fosse parte dele. Ele encara aquilo como uma ameaça e ele provoca uma inflamação aí e faz com que tenha um próprio ataque interno, sabe? O nosso ataque interno está acontecendo desnecessariamente. E aí, quando você pensa nisso, você transpõe isso para quem tem algum preenchedor, que vai ficar ali, aquele preenchedor vai ficar ali como um corpo estranho um bom tempo no organismo da pessoa. Se ele já tem um sistema imunológico que é mais ativo, a possibilidade dele detectar aquilo a qualquer momento como um corpo estranho e fazer um ataque é maior, tá? Por isso que a questão do sistema imunológico, das doenças autoimunes, são mais críticas, assim, em quem faz preenchimento, tá? Ou também quem faz bioestimulador, porque o bioestimulador vai fazer uma ativação do sistema imunológico também, e aí pode realmente desencadear uma resposta autoimune, tá? Mas se a gente for transpor isso para a toxina, a gente sabe que como a toxina tem essa proteína protetora, que é ela que vai disparar o sistema imunológico, mas que o tempo que ela fica solta no organismo até se ligar ao músculo é 90 minutos, não dá tempo do nosso sistema imunológico conseguir recrutar todas as células e tudo que é necessário para que ele tenha uma resposta imune, tá? Então, como que a gente pode ter uma resposta imune com toxina? Aplicando muitas unidades, que eu já conversei com vocês esses dias, numa outra live, que a partir de 400 unidades, numa aplicação pode ter uma resposta do sistema imunológico maior. Quando o paciente é extremamente alérgico, já tem um sistema imunológico ativo de prontidão, tá? E pode ou não desencadear uma alergia.
tá? Ou quando, num azar, né, aquele paciente já tem uma resposta para determinado tipo de proteína protetora, tá? Então, tem como saber? Não tem como saber. A não ser que o paciente já chegue para você, sente assim na tua frente e relate, eu tive alergia com tal marca comercial e tal. Aí você já vai direto para quem não tem, né? Para quem não tem alergia para quem não tem proteína carreadora para não dar a questão alérgica. Tá, eu vou responder uma dúvida aqui que surgiu no YouTube. Influencia na durabilidade se aplicarmos a mesma quantidade, doutora? Então, Sandra, eu acho que ela está se referindo ao Xiaomin que não tem proteína carreadora. Na verdade, é aquilo que eu falei no comecinho. Como uma é diferente da outra, uma toxina é diferente da outra, teoricamente, a duração delas no nosso organismo é a mesma. Todas têm a duração de 3 a 4 meses, porque todas são sorotipo A, que fica de 3 a 4 meses ligada no nosso músculo. A diferença é a seguinte: tem que fazer uma equivalência de resultados. Então, vamos supor assim: se eu peguei lá aquela marca mais famosa que começa com B e apliquei 10 unidades, eu não posso falar essa marca aqui, gente, tá? Porque senão cai a nossa live. Aquela marca famosa começa com B. Se eu apliquei 10 unidades, vamos supor, tá? E aí eu peguei a marca que não tem proteína e apliquei 10 unidades. Os resultados delas se equivalem, tá? Tem que fazer equivalência de resultado. Então, teoricamente, eu deveria aplicar de um lado do paciente uma toxina, do outro, para ver se os resultados se equivalem, tá? Porque, só que eu nunca consigo fazer exatamente isso, certo? Quem que vai querer aplicar de um lado um, do lado outro e tal? Porque eu só posso fazer uma equivalência de resultados, não de unidades. Então, digamos que com a toxina B ficou um pouquinho mais travado do que com a toxina X, então eu tenho que dar mais unidades para ter o mesmo resultado, porque eu procuro equivalência de resultados, não equivalência de unidades. Eu sei que isso dá um nó na cabeça do injetor, mas é isso que vai te fazer diferente, é isso que vai ser um diferencial para que você seja um profissional de referência na aplicação de toxina. Então, assim, ó, se eu trabalho com a toxina X, que é sem proteína, carreadora, protetora, eu tenho que entender quantas unidades dessa minha toxina eu tenho que aplicar, por exemplo, numa glabela, para ter um resultado satisfatório para o meu paciente e que dure de 3 a 4 meses. Não é porque naquele curso lá do final de semana, ou na especialização, ou em qualquer outro lugar, eu aprendi que na glabela eu vou dar, sei lá, 10 unidades, que vai dar certo com essa toxina, entenderam? Como que eu vou descobrir isso, Camila? Então, me conta como que eu sei isso. Existe um conselho internacional de equivalências de resultados que faz a equivalência das marcas comerciais, tá? Principalmente entre as unidades internacionais e as unidades Spaywood. Mas, se você ler a bula da tua toxina, lá vai estar dizendo, olha, para linhas perioculares, então para essas linhas dos pés de galinhas, a dose usual é de tanto a tanto. E aí você vai nessa dose que está lá na bula da sua toxina, tá? Então não adianta eu pensar que eu peguei um paciente, tá? Peguei o meu paciente lá, a Aline que tá aqui na minha frente, minha secretária. Peguei a Aline lá e hoje eu atendi ela com a toxina B famosona e deu lá um total de 50 unidades. Não adianta eu imaginar que daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, quando eu for reaplicar nela, eu vou pegar a toxina sem proteína, tá? E vou aplicar 50 unidades e vai dar tudo certo. Não necessariamente, porque é outra toxina, é outro medicamento, é outro tudo. Então, eu preciso rever a bula do medicamento que eu vou usar para ver se é o adequado a essas 50 unidades. Às vezes vai ser menos, às vezes um pouquinho mais. A diferença é pouca, tá? Mas muda um pouquinho, ok? Tanto que quando a gente pensa assim, vai fazer um curso, né? Lá as minhas alunas, tem dose de tanto a tanto no frontal, de tanto a tanto não sei onde.
porque tem essa diferença entre as marcas comerciais. E isso é só a tua finesse de injetor que vai entender olhando a bula e olhando a sua aplicação ali, a sua análise facial do seu paciente. Ok, Sandra? Acho que consegui explicar, né? Voltando, então, lá ao sistema imunológico. Então, se a gente pensar na questão da segurança da toxina, ela já foi muito bem estabelecida há muito tempo de estudo de toxina, mostrando esse caráter dela, tanto da segurança da aplicação, quanto da ativação do sistema imunológico ser pequena, vamos dizer assim, se for respeitada a quantidade de unidades, quanto também da imunogenicidade que a proteína carreadora pode ou não fazer. Vou responder uma dúvida do Instagram aqui. Qual o procedimento tomar depois que foi feito a toxina famosona e a PA? Tem que tomar algum medicamento se for alérgico? Veja bem. Primeiro, você tem que saber se o paciente é alérgico antes, né? Isso faz parte de uma anamnese que você tem que fazer com o seu paciente. Se o paciente é alérgico, né? Ah, eu tenho alergia, eu já tive alergia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai sentar e conversar com ele, porque tudo que você faz, independente, gente, a anestesia pode dar alergia. A gente está falando sobre o procedimento em si, mas quando você passa uma pomada anestésica no paciente, você já pode desencadear uma reação anafilática, se o paciente for alérgico àquilo, tá? Então, você precisa saber esses dados do seu paciente, se ele é alérgico, antes do procedimento em si, tá? Então, eu tenho um paciente alérgico aqui na minha frente. Eu sempre tenho aqui no consultório opções de toxina e opções de preenchimento, opções de bioestimuladores para que eu possa manobrar na segurança, certo? Então, olha, Dona Maria, a senhora é super alérgica, né? Então, nós temos aqui algumas opções. Como a senhora nunca fez aplicação de toxina, essa toxina aqui, ela é mais indicada para pacientes que têm reações alérgicas, tá? Porém, essa aqui é a mais famosa que a senhora gostaria de aplicar. Não tem problema, a gente pode até fazer a que a senhora quer fazer, a que a senhora veio aqui, que a amiga mandou fazer e tal. Porém, a senhora tem ciência de que pode ter uma reação alérgica. Caso tenha, nós vamos ter que entrar com uma medicação antialérgica, ok? Ok. Normalmente, o paciente opta por fazer a mais segura, tá? Quando você explica para ele. Aí, em caso de preenchimento, que acho que é preenchimento o que ela quis dizer ali, né? O paciente me relata alergia, né? Ah, eu sou super alérgica, não sei o quê. Neste caso, olha, você já teve alergia à anestesia? Já teve, porque dentro do preenchimento também tem lidocaína, né? Em alguns. Já teve alergia? Já teve. Tudo isso eu preciso saber. Então tá, se o paciente teve alergia a anestésico, a gente já sabe que os preenchedores que têm lidocaína na composição não são indicados. Se o paciente não tem alergias, não tem alergia ao anestésico, mas ele tem alergias, eu vou optar pelo preenchedor que é mais fácil de ser removido. Como assim, Camila? Eu vou optar pelo preenchedor que vai responder melhor para a hialuronidase, tá? Por quê? Porque se meu paciente tiver uma reação alérgica muito grande que a medicação não controle, eu preciso remover ele. E eu só posso remover com hialuronidase. Então, eu opto pelo preenchedor mais fácil de ser removido. Então, tem a linha. Você também tem que conhecer os preenchedores que você trabalha, mas normalmente a linha da Restylane é uma das que mais respondem à hialuronidase. Então, principalmente a linha Nasha. Então, eu acabo optando por esses, ok? Mas eu já fiz e meu paciente é alérgico, e agora o que eu faço agora? Agora você observa o paciente, porque é muito raro a chance dele ter alergia, muito raro. Na literatura é descrito em menos de 2% dos casos. Então, você pode ficar bem tranquilo até, né? Mas é raríssimo o paciente ter alergia
e você observa. Caso ele teve reação alérgica, o que a gente fala? A toxina é irreversível, não tem o que você fazer, você vai ter que controlar a alergia dele. Então, vai ter que entrar com medicação antialérgica, porque não tem como você remover a toxina dali, tá? Então, por isso que é bom saber tudo antes. A anamnese é fundamental. E nessa anamnese, você também já vai saber se o seu paciente tem doença autoimune. E você sabendo que o paciente tem doença autoimune, a única coisa que você sabe é que o sistema imunológico dele é mais responsivo, né? É mais. A patrulha é mais eficiente, vamos dizer assim. Tão mais eficiente que fica arranjando problema onde não tem. Então, aí você pode efetivamente até, Camila, eu fiquei insegura, eu não sei o que fazer. Então, você pode optar pela toxina que não tenha proteína, desde que você saiba quantas doses utilizar bem certinho para ter um resultado legal, tá? Sandra, que bom, Sandra, que você entendeu. Então, gente, não tem muito segredo, na verdade, tá? Tem estudo, tem competência, tem procurar informações para você fazer a coisa correta. Quando a gente tá na área da harmonização, tá na área da estética, nós temos que pensar todas as profissões que estão envolvidas nisso. Tem médico, tem dentista, tem biomédico, tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem biólogo, tem um monte de gente, tem esteticista. Ter esquecido alguém, tem enfermeiro, acho que falei enfermeiro. Tem um monte de gente envolvida nisso. Mas não é porque eu, no caso, sou dentista, que eu vou deixar de saber sobre fisiologia, sobre o sistema imune, sobre tudo que envolve os procedimentos que eu faço, né? Não é porque eu aprendi num curso X que eu tenho que aplicar lá 5 unidades no próspero, vamos dizer, que eu vou fazer isso em todos os meus pacientes. Eu preciso entender. Eu só vou ser alguém diferente e ter resultados acima da média e conseguir segurança se eu fizer por merecer, né? Se eu aprender sobre os produtos que eu trabalho e o que aquilo pode acontecer com o meu paciente. Então, é muito importante. Se você quer realmente fazer a melhor ROF para o seu paciente, se você quer ter segurança, ter resultados extraordinários, resultados excelentes, mas principalmente colocando a saúde do seu paciente em primeiro lugar, sim, vai exigir muito de você. E se você não quer entrar nesse barco, não entre. É uma opção tua. Agora, se você vai entrar, você vai colocar lá na tua placa que se faz harmonização facial, se faz injetáveis, tem que ser responsável, né? De nada, Viviane, que bom que você entendeu. Tem que ser responsável, porque não pode ser assim, ó, eu faço e daí se der algum problema, eu mando lá para não sei quem tratar. Eu mando lá. Não, você tem que ser responsável, tá? E tem vários graus de responsabilidade nisso aí. A gente está falando de um procedimento que pode dar uma alergia e como conduzir, né? De uma questão do sistema imunológico. A gente sabe que a toxina não tem risco vascular, por exemplo, né? Mas os preenchedores têm riscos vasculares. A gente tem que saber evitar intercorrências e, caso aconteça, saber tratá-las, né? Então, eu sempre digo que quando a gente chega com o paciente lá na nossa cadeira, na nossa maca, né? E vai fazer a aplicação, a injeção em si do produto, é a parte mais fácil. Porque quando você chegou lá, já passou por um monte de etapas. Já fez anamnese, já teve que colocar o teu cérebro para funcionar, para ver se tudo aquilo que está escrito na anamnese não interfere em nada com o teu produto. Você já teve que ter o conhecimento do teu produto. Você já teve que estudar um monte sobre fisiologia humana, sobre resposta inflamatória, sobre resposta do sistema imune, tudo. Aí você chegou com o seu paciente, fez análise facial, você já decidiu onde você vai aplicar, quantas unidades você vai aplicar, tudo certinho. A hora que você vai com a injeção, é o mais fácil. Entendeu? Porque qualquer um é capaz de injetar algo em alguém, né? Se eu disser, você vai injetar com tantos milímetros de profundidade, tantos risquinhos da seringa e tudo mais, qualquer um faz isso. Mas não é qualquer um que sabe onde tem que injetar, o porquê do injetar, como injetar e tudo mais, né? Então, é a mesma coisa quando eu falo para vocês que vocês precisam conhecer o produto que vocês trabalham.
Todas as toxinas funcionam, todas. Todas as que têm Anvisa funcionam, né? Sandra, obrigada a você. Que bom que você entendeu e que você me chamou de maravilhosa. Gostei muito. Todas as toxinas funcionam. Aqui no Brasil, a gente só tem liberação do sorotipo A, mas na Europa e nos Estados Unidos a gente tem a liberação do sorotipo B. Tem Myoblock, se eu não me engano, a outra não me lembro o nome, que é sorotipo B. E também funciona, tá? Então tudo funciona, só que você tem que saber como que aquela toxina funciona exatamente. Vou responder uma dúvida aqui. Doutora, vi em outro vídeo que usa alguns produtos que trabalho. Com certeza seus resultados devem ficar maravilhosos, porque vi também que você é uma ótima profissional. Ótima sua explicação. Obrigada. Então, assim, ó, todas elas funcionam, todas elas que são liberadas pela Anvisa, elas passaram por testes, elas passaram por vários procedimentos que qualificaram elas para serem liberadas no Brasil. Não é assim, vou liberar. Vocês viram agora com essa história das vacinas, a quantidade de testes e coisas que têm que ser feitas para ser liberadas medicações. Então, se elas estão liberadas, elas são seguras e elas funcionam. E por que dá um monte de coisa? Paciente que chega aqui falando para mim, eu vim aqui porque você trabalha com a marca tal, né? Porque o fulano lá faz com outra marca e não dá certo. Não é a marca, gente, tá? A marca pode ajudar, sei lá, a fazer um marketing, entendeu? Mas, na verdade, o que diferencia é o seguinte, você colocar a dose certa no alvo certo, né? Então, se o fulano trabalha com aquela marca lá, sei lá, não sei qual, tá? E não tá tendo bons resultados, é porque ele não conhece o produto que ele trabalha, né? Então, aqui na minha cidade mesmo, tem um médico que é super respeitado e eu acho o trabalho dele muito legal, muito bonito, e ele só usa Xiaomi. Só usa Xiaomi, é a única toxina que ele trabalha. E se a gente for pensar, é a toxina que vai sofrer um ataque do sistema imunológico primeiro, certo? Então, como é que ele tem resultados? Porque ele conhece a toxina que ele trabalha certinho e ele dá as doses corretas no alvo correto e dá tudo certo. E tem a mesma duração do que outras toxinas que também são liberadas pela Anvisa. Então, o mais importante disso tudo que eu vim aqui dizer para vocês hoje é que as doenças autoimunes não são nossa preocupação em se tratando de aplicação de toxina. A única coisa que a doença autoimune mostra para a gente é o seguinte, que essa pessoa tem um sistema imunológico mais responsivo e tem uma chance um pouco maior de dar uma reação alérgica. Mas, se eu tenho um paciente que tem histórico de alergias com qualquer coisa ou histórico de doença autoimune, eu tenho opção. Eu posso usar uma toxina que me dá um pouco mais de segurança em relação à proteína protetora. Mas eu também posso usar a toxina que eu estou acostumada a usar, contanto que eu saiba o que pode acontecer e consiga tratar isso, porque isso faz parte da minha bagagem profissional, eu ter recursos para tratar isso. Por quê? Porque a toxina é irreversível. Uma vez aplicada, você não consegue tirar. Camila, como assim ela é irreversível? Claro, ela dura 3, 4 meses, 5 meses, mas eu apliquei, eu não consigo tirar. Então, é por isso que a gente chama ela de irreversível, ela é classificada como irreversível, tá? Agora, se eu sei que meu paciente tem uma doença autoimune, se eu for fazer outros procedimentos, um preenchimento, um bioestimulador, um fio, qualquer outra coisa, aí eu ligo um sinalzinho de alerta, né? Porque todo corpo estranho que tiver dentro do corpo do meu paciente pode desencadear uma resposta autoimune bem grande, tá? Então, aí eu preciso fazer um combo de profissionais, né? O profissional que acompanha a doença autoimune desse paciente, liberação, essa doença tem que estar estacionada, controlada, para você poder fazer um teste. E também, muito importante dessa conversa de hoje é a anamnese, né? A grande importância da anamnese, da sua investigação inicial, para que você consiga trazer resultados com segurança para o seu paciente. Afinal de contas, né,
Quem é que não quer chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, dormir e esquecer do que fez? Não ficar pensando, meu Deus, será que meu paciente vai ter uma reação alérgica? Será que ele vai ter uma anafilaxia? Será que... Ninguém quer isso. Todo mundo quer ficar tranquilo. Então, para você ficar tranquilo, faz parte de ser um bom profissional, ter essa visão ampla de fisiologia, essa visão ampla do sistema imunológico e conhecimento dos produtos que você trabalha, tá bom? Isso é fazer a melhor ROF, isso é você ser competente para entregar resultados muito bons e com segurança, para você e para o seu paciente, tá? Porque não é só teu paciente que quer ficar seguro, você também quer. Se você, que é profissional de saúde, injetor, quer saber mais, gosta das minhas lives e tudo mais, eu vou mostrar para vocês o caminho para se tornar o profissional referência em aplicação de toxina aí na sua região. Para você se inscrever, você precisa entrar no link da minha bio do Instagram, tá? Porque são aulas fechadas só para quem está inscrito. Ou, se você não está no Instagram, está em outra plataforma, o endereço é www.amelhorhof.com.br/inscrever, tá? Beijocas! Até!